Boa noite para você, amigos da SO Live, tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, trazendo para vocês um mundo de informações na noite desta quinta-feira sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Você que está chegando comigo, por gentileza, já deixa o seu like, inscreva-se, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Meus amigos, Gabriel Barbosa causando mais uma polêmica no rubro-negro carioca. Fabrício Bruno prestes a dar adeus ao Flamengo. De La Cruz é mais um problema para o jogo de domingo contra a equipe do Palmeiras e a arbitragem está dando o que falar no jogo de ontem no Allianz Parque. E se muito mais nesse vídeo, você que está chegando comigo, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Deixe seu like, inscreva-se, vamos às informações de hoje. Meus amigos, a parada é a seguinte, vamos começar falando sobre a arbitragem pífia de ontem, né? Do jogo do Palmeiras contra a equipe do Flamengo, um jogo muito abaixo daquilo que o Flamengo efetivamente pode jogar. Um grande exemplo de um bom jogo foi o próprio aqui no Maracanã, que o Flamengo ganhou de 2-0, poderia ter matado o jogo já nessa primeira partida, e passou sustos desnecessários nesse jogo no Allianz Parque. Entretanto, cabe ressaltar que a arbitragem, mais uma vez, foi horrenda, foi pífia, né? E os dois clubes saíram desse jogo reclamando da arbitragem. Pelo lado ali do Flamengo, teve o lance, meus amigos, do pênalti, né? O toque no Gerson, teve o lance que pegou lá no braço do jogador do Palmeiras. E o que tem irritado a diretoria do Flamengo é que o VAR, ele escolhe os momentos para poder entrar em ação. O VAR simplesmente escolhe os momentos para poder participar do jogo. O VAR, em lances que não tem que se meter, ele vai e se mete. Em lances que o árbitro ele poderia, de alguma forma, dentro do gramado, decidir, o VAR chama. Então o VAR está decidindo os jogos. O VAR está conduzindo o jogo dentro do campo. O VAR está confundindo a cabeça do árbitro, que muitas vezes acerta. Muitas vezes acerta. E o VAR, numa intromissão, melhor dizendo, desnecessária, tem atrapalhado a arbitragem ontem mais uma vez. É incrível. Tem jogos que o VAR chama, tem jogos que o VAR não chama. Isso precisa ser normatizado. O VAR só pode chamar da seguinte forma. O VAR só vai poder chamar nesse ponto. Agora, um jogo, o VAR chama. No outro jogo, o VAR finge que está cego, surdo e mudo, né? E aí fica complicado. E ontem, nessa pífia atuação do Flamengo, quem falou na entrevista coletiva foi o Marcos Braz. O Tite não quis falar, muito criticado o Tite, tá? Pela conduta e pela postura do Flamengo na partida de ontem, mas o Marcos Braz falou e mais uma vez irritadíssimo com a arbitragem. Mas esquece, não é só contra o Flamengo não. Os árbitros estão ruins. O VAR que chegou para resolver o problema está atrapalhando a arbitragem. Então, assim, alguma coisa muito drástica precisa ser feita, para que isso mude e melhore, porque está indo para o fundo do poço. A arbitragem está ficando totalmente descredibilizada. Eu digo mais para vocês, e repito o que eu estava falando aqui, o VAR veio para sanar os problemas e está causando ainda mais problemas. Porque assim como o árbitro, agora o VAR também quer ser protagonista. Eles não sossegam enquanto eles não são atuantes dentro do jogo. Quando que na verdade o árbitro e o VAR, eles deveriam torcer para não ser acionados. Eles fazem o contrário, eles fazem de tudo para ser acionados, tá bom? O De La Cruz, ele foi desfalque contra a equipe do Palmeiras e a tendência é que ele seja desfalque novamente para o jogo contra o Palmeiras no final de semana no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Em princípio, o De La Cruz teve um choque no joelho que acabou tirando ele da partida da Copa do Brasil, né? Em princípio, não foi constatado nenhum tipo de lesão ligamentar, né, que seria muito mais grave, mas esse choque está causando danos grandes, inclusive a dor está demorando a passar, teve um inchaço ali no joelho e ele não é confirmado, não é figurinha carimbada na partida contra o Palmeiras no próximo final de semana, agora sim, pelo Campeonato Brasileiro. Então o Tite vai treinando o Flamengo de forma a não contar com o De La Cruz. Evidentemente, se ele for para o jogo, ele não vai estar 100%, mas a tendência é que ele seja novamente sacado
dessa partida contra a equipe do Palmeiras, tá bom? Outra coisa que eu quero falar é sobre o Fabrício Bruno. Não é agora que grandes clubes da Europa querem contar com o zagueiro rubro-negro. Clubes da Premier League já tentaram aí tirar o atleta, por muito pouco ele não foi jogar no futebol inglês. Agora um time que não é tão conhecido, de um futebol que não é tão rebuscado, vamos dizer assim, que é o futebol francês, está quase levando o Fabrício Bruno, que é o Rennes da França. O Fabrício Bruno, ele só não foi para a Premier League porque a questão salarial não era compatível. Para você ter uma ideia do tamanho do Flamengo, o que o clube inglês ofereceu para o Fabrício Bruno era mais ou menos igual do que ele recebe hoje aqui no Flamengo. Ele fazendo e pesando, o custo de vida lá na Inglaterra, que é muito mais alto, dentre outras coisas, não compensava naquele momento o Fabrício Bruno deixar o rubro-negro para jogar no futebol inglês. Entretanto, parece que o Rennes, nessa segunda proposta, aumentou as questões salariais e aí tá brilhando os olhinhos do Fabrício Bruno para poder deixar o Flamengo. Uma coisa é certa, a diretoria não se opõe à saída do zagueiro, muito pelo contrário, vê com bons olhos a saída do Fabrício Bruno para que ele possa fazer caixa, né? E é uma venda espetacular. Ele veio baratíssimo para o Flamengo e vai sair como uma contratação grandiosa. Para você ter uma ideia, a possível saída do Fabrício Bruno pode pagar De La Cruz, pode pagar o Léo Ortiz, então seria um negócio muito bom e grandioso caso o Flamengo concretize essa contratação aí, aliás, essa venda do Fabrício Bruno para o futebol europeu. Novamente tá dando o que falar, mas uma postura do Gabriel, tá indigna. Tá indigna. Todo mundo sabe que eu sou um crítico do Gabriel, mas que eu também gosto do Gabriel Barbosa, mas só que ele tá deixando sinais claros, não é uma informação, mas ele está deixando sinais claros de que ele já está fechado com o Palmeiras. Ele faz questão de mostrar para todo mundo que ele está fechado com o Palmeiras. Ele só não pode falar isso porque ele tem contrato vigente com o Flamengo. A força que ele faz para ser visto abraçando e conversando com a Leila, a força que ele fez ontem, porque todos os elencos, né, os jogadores aí do Flamengo já estavam no vestiário, ele fez questão de ficar sozinho. É ele que geralmente sai primeiro, fez questão de ficar sozinho lá no gramado, conversando com o Ederson, botando a mãozinha na boca. E não obstante a isso, pior que isso, ele trocou a camisa normal e ele foi ficar girando a camisa do Palmeiras. O Gabriel, ou ele é doido, ou ele não tem noção do tamanho dele, ou ele não tem noção da conduta dele, ou ele efetivamente está tentando começar uma nova história, estando com uma história em andamento, que é a história dele no clube de regatas do Flamengo. Eu, particularmente, se eu sou dirigente do Flamengo, depois de mais essa ação aí do Gabriel Barbosa, o Gabriel, para mim, fica o ano inteiro treinando. Ponto. Não viaja, enfim, treinando, apenas treinando. Porque ele não quer. O Gabriel agora está atrapalhando. A gente poderia estar dando ênfase aqui na classificação, que foi um péssimo jogo, mas, mais uma vez, toda a imprensa, desde ontem, está falando da situação do Gabriel Barbosa, do Palmeiras. Então, o Gabriel ele sente a necessidade de sempre estar no holofote, seja fazendo gols, que ele não faz há muito tempo, né, que ele não joga bem há muito tempo. Gols até fez alguns aí, mas não vem sendo aquele Gabriel dos 2 últimos anos. Mas quando ele sabe que não vai jogar, que ele não vai ser protagonista dentro do campo, ele tenta, de alguma forma, ser protagonista fora dele. Falando com a Leila, balançando a camisa do Palmeiras, vestindo camisa de outro clube, dando recadinho nas redes sociais. As últimas semanas é um Gabriel que poderia muito se precaver, é um Gabriel que poderia, né, sair um pouco do foco, mas é um Gabriel que cisma a todo instante, está em evidência, seja para o bem e seja para o mal. Se tem um exemplo mais claro e notório da tal maçã podre, né, que pode prejudicar toda uma caixa de maçãs, o Gabriel é essa maçã podre. É inacreditável como ele não tem ajudado dentro de campo e fora de campo ele tem se esforçado muito para causar problemas. E mais uma vez eu repito, se eu sou dirigente do Flamengo, eu afasto o Gabriel Barbosa até o final do ano, treina a parte ali, enfim, tira ele, porque ele tá muito nítido que ele não está mais focado no Flamengo, que ele está tentando recomeçar uma nova história com o Palmeiras, estando ainda no Flamengo, não está respeitando a instituição, não está respeitando a torcida, não está respeitando também os companheiros dele.
e ele está mais atrapalhando do que ajudando. Então, para mim, o Gabriel depois dessa conduta de ontem, novamente, né, o Gabriel Barbosa ele deveria ser afastado definitivamente do futebol profissional do Flamengo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se, é importante demais para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Vídeos todos os dias, 8 horas da noite. Temos lives todas as manhãs e o maior pré-jogo do YouTube você vê aqui na S1 Live. Uma boa noite para você, saudações, estamos junto, valeu!